Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa caminhada da voz do silêncio. Eu vou colocar o slide. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma interrupção, fique à vontade. Então, a gente parou aqui. Onde ele fala, mata os desejos, mata o pecado, estrangula o pecado, silencia os pensamentos, fixa a atenção em teus mestres, em teu mestre, funde num só sentido os seus sentidos. E então a gente comentou sobre o pensamento, o pecado, a estrutura do pensamento, o que são os desejos, e se fixar na intuição que né, transcende o pensamento. E agora, no 74, ele continua, né, colocando que longo e penoso é o caminho diante de ti, pode ser um simples pensamento sobre o passado que deixasse atrás te arrastará para baixo e terás que começar de novo a subida. Mata em ti toda a memória de experiências passadas. Não olhe para trás ou estarás perdido. Então, achei bem interessante essa colocação, dessa parte do livro, dessa preocupação com a gente estar preso ao passado. E no Conquistando a Mente, eu fiz um comentário na aula de A Biologia das Emoções, quando a gente conversou sobre memória. E é bem interessante que quando ele fala, né, um simples pensamento do passado te arrasta para baixo, você tem que começar a subida novamente. Mata em ti a memória. E o que é colocado, né, nessa questão da memória, né, da construção da memória? Então, isso até foi o tema quando a gente falou sobre a biologia das emoções, como eu falei, porque qual é o ponto que a memória nos atrapalha no nosso caminho, né? Então, existe um estudo que a memória ela é feita bom, de certa forma, tudo é construído, né, em estruturas emocionais, né? Qualquer construção mental, a gente no final ela vai dar um estímulo emocional, elétrico, químico, sistema glandular, né? Ele vai dar um estímulo no qual a gente vai gostar ou não gostar, aquilo vai ser bom ou ruim. Essas emoções é que são lembradas. Então, vale só fazer uma colocação rápida, né? A mente, ela tende a usar só as informações que são necessárias para a sobrevivência. O que não é necessário, ela vai submergir para os campos de subconsciente e inconsciente, né? Esses campos mais profundos da mente, eles vão guardar as informações, mas na superfície, na vigília, é utilizado aquilo que é necessário. Até por uma questão, né, uma das partes que mais gastam energia na nossa existência é o pensamento. Então, seria impossível uma mente sustentar, né, todas as lembranças, sustentar um volume de informações que não são necessários. Então, o funcionamento mental, ele é no sistema de vigília, utilizando só aquilo que é necessário. Uma coisa bem comum, né, é língua. A gente, quando vai aprender uma língua, é muito necessário ir no lugar. Por quê? Porque quando você está no lugar, né, e é importante também que você não conviva com pessoas da sua língua, né? Por que essa estrutura de você ter que estar sozinho para poder falar a língua, e quando você está no lugar onde você quer aprender a língua, você aprende muito mais rápido? Porque ali existe uma necessidade de sobrevivência. Você precisa falar a língua para poder ter interação no lugar que você está. Então, o que acontece? A mente entende que isso é um princípio fundamental. Então, ela vai usar energia para que você consiga desenvolver um conhecimento mais rápido sobre a língua e guardar a função da língua, porque você vai precisar daquilo. Por isso que quando você sai de um lugar e não usa mais a língua, você tende a esquecer. Então, qual é o fundamento disso, né? É a utilização de informações necessárias para que a gente sobreviva. Então, sempre, todas as informações que a gente está usando são as informações básicas para que a gente tenha necessidade de usar. Colocado isso, né, o que acontece? Eu vou adquirindo memórias, né, várias informações, essas memórias vão sendo guardadas, e eu só vou usar
essas informações que são importantes. As informações que não são importantes, elas vão ficando guardadas lá, submergidas em camadas mais profundas da minha mente. E aí o que acontece? As informações mais importantes, as coisas que aconteceram na minha vida, que tiveram um grau de emocional, né, que me trouxeram uma, uma situação importante emocional, seja ruim ou boa, não importa, isso eu vou guardar. Então, e às vezes, né, não precisa ser grandes acontecimentos, mas um acontecimento, né, emocional que com relação à família ou qualquer coisa que aconteça, essa estrutura emocional eu vou me lembrar. E aí o que a mente faz? A mente não tem condição de lembrar todos os detalhes, senão entraria em colapso. Não tem como a gente lembrar, né, sei lá, você tem 40 anos de idade, 40 anos de todas as informações que você recebeu durante 40 anos. É impossível. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquela emoção principal, recordar aquela emoção, pegar a estrutura de conhecimento que a gente tem, né, na nossa existência e reconstruir uma história passada como se fosse real. É bem interessante isso. Então, aquilo que a gente lembra do passado não é exatamente o que aconteceu, né? Ela se torna flexível. Por quê? Porque não é a situação em si, é a estrutura emocional principal construída com uma estrutura de memórias que eu tenho. Então, basicamente, a gente constrói uma história passada, que não é verdadeiramente exatamente como ela é. É uma estrutura de lembrança no qual a gente vai preenchendo aquilo que a gente não recorda com as informações como a gente tem agora. Exatamente como a gente faz com o futuro. O que a gente faz no futuro? Não existe. Não existe futuro. Então, eu pego as minhas informações e construo uma possibilidade futura. Né? E aí, essa possibilidade pode ser boa ou ruim, eu me apego a ela, eu gero ações, né, para tentar realizar uma constituição imaginária. Né? Não existe. Então, o que acontece? E aí é interessante, porque eu até coloquei essa figurinha, né, que eu usei no curso, né, que a mesma área do cérebro que ativa a memória é a mesma área que ativa a imaginação do futuro, porque são duas construções imaginárias. E isso é bem importante, porque quando a gente fica preso nesse arrependimento passado, né, ou tentando reconstruir algo que foi bom no passado, e tentando sempre projetar um futuro, é onde a gente perde a consciência do presente. Esse é o grande ponto principalmente da filosofia budista. Então, é por isso que essa literatura é tibetana, né? Budista tibetana, muito voltado, inclusive, a meditação, ela tem dois aspectos fundamentais: o estabilizador, né? E o de conhecimento. A tradição védica caminha mais para utilizar o estado mental meditativo para adquirir conhecimento. A tradição budista utiliza mais a meditação como uma ação estabilizadora. Então, a meditação como um aspecto de trazer a mente para o presente, de levar o estado mental a uma qualidade de equanimidade, toda essa visão meditativa de aquietar os pensamentos é para que você consiga, para que nós consigamos, né, manter a mente consciente no presente, porque senão a gente está sempre relembrando o passado, né, ou com arrependimento, ou tentando reconstruir o passado. Eu fiz uma colocação nesses dias, né, no curso ontem mesmo, né, a quantidade de energia, engraçado que hoje falei na live, não tinha nada a ver, o assunto da live sempre coincide com a aula. Não tem a quantidade de energia que a gente gasta para reconstruir algo do passado que a gente tem como bom, ela é duplicada, porque eu tenho que gastar energia para reconstruir algo que eu achei bacana no passado e quero que seja igual, e tenho que gastar uma energia para manter. É até interessante que se você não tem nada, né, você só tem a ganhar. Se você tem coisas, você tem que gastar uma energia para manter e gasta uma energia com medo de perder aquilo que você tem. Então, é um ponto muito importante a gente entender o passado como uma estrutura de informações que nos dão possibilidades de agir no agora. Mas a vida, e até uma frase meio chavão, se vou falar agora, mas a vida é o agora, não existe outra, né? Não existe outro aspecto da vida. Qualquer construção que eu faça futura é uma imaginação, né? Não existe. Qualquer apego que eu fique ao passado é outra imaginação também,
que não existe. Então, a minha mente fica flutuando entre dois aspectos inexistentes e eu perco a capacidade de experienciar o presente, que é a minha vida. Então, esse é o grande ponto, né, que é muito colocado sobre essa questão, agora utilizando muito mindfulness. Mindfulness significa atenção plena. Por que é essa preocupação? Né? Porque a vida é isso, a vida é o que eu estou fazendo agora, não é o que foi nem o que vai ser. Quando eu me perco nessa... E aí vai existir uma questão, né? Mas a gente não tem que programar um futuro? Claro que tem, né? Porque a gente existe, a gente come hoje, a gente tem que comer amanhã. Mas o problema não é eu pensar na possibilidade de eu comer amanhã. O problema é eu estar vivendo baseado nas estruturas passadas, tentando me livrar do que é ruim e construir o que é bom, e gerando ação exclusivamente para aquilo que eu acho que deva ser o futuro. Qual é a melhor ação? É fazer o que tem que ser feito agora, com consciência, com clareza. Então, eu achei bem interessante essa colocação desses dois versos, né? Ele fala, mata em ti a memória passada, a experiência, não olhe para trás, ou estarás perdido, porque a gente vai estar preso a essa estrutura ilusória da existência, né? E aí a gente vai estar gastando uma energia sempre tentando ou afastar ou reconstruir algo. E existe um outro ponto também bem importante nessa questão do passado, né? Além de toda essa visão ilusória, desse apego, né, a uma estrutura ilusória, existe um outro ponto que é, na medida que eu sempre tento reconstruir o passado, eu me impeço da vida me apresentar as possibilidades futuras. Então, existe um universo de possibilidades que estão abertas para todos nós, né? A cada dia, isso também é bem Facebook, mas a cada dia se abre um universo novo de possibilidades, né? A cada dia é uma vida nova. E eu posso estar usando a memória como fonte de conhecimento para a minha ação agora e posso estar aberto a essas experiências, né? O que a medida me oferece das possibilidades novas. Agora, se eu estou preso tentando reconstruir uma ação passada, se eu estou sempre tentando gastar minha energia, que é uma só, a energia que eu gasto para construir, para o medo, para a minha saúde, para a minha imunidade, tudo isso é uma energia só. Então, a escolha, né? Quando eu estou doente, eu não tenho escolha, meu corpo vai pegar a energia e usar para meu sistema imunológico, né? Quando eu gero medo, ansiedade, e automaticamente a minha energia vai ser usada para luta e fuga. Então, tem uma grande parte da energia que, se eu não tenho o mínimo controle, consciência, estabilidade, ela vai ter sendo gasta, né? Ela vai ser sempre gasta, sempre gasta. E é aquela coisa que coloca-se no yoga. A gente é uma pilha. Você nasce com um tanto de energia. Aonde você vai gastando ela, aí é o problema seu. Na medida que acabou, acabou sua vida. Então, acabou a energia, acabou o prana, né? O que a gente veio, o volume de energia que nos foi dado para existir, acabou a nossa existência. Então, é muito interessante sobre todos os aspectos, né? Quando ele coloca isso, mata em ti a memória. Um simples pensamento passado, volta de novo o caminho. Porque tem todos esses aspectos, né? Que é da impossibilidade do futuro, da prisão no aspecto ilusório, e do gasto excessivo de uma energia em algo que não vai construir a nossa vida e vai só gastar energia. E aí vai faltar energia, né, para a nossa caminhada lá para frente. Se alguém quiser fazer alguma colocação, que é bem interessante essa parte, né, essa análise de por que o passado nos atrapalha no nosso caminho. Né? Alguém quer fazer alguma colocação, fica à vontade, gente. Danilo, Oi. você fala que a vida é o agora, Sim. né? O presente. Mas é também a soma do que a gente já viveu e do que a gente aprendeu, né? Sim. O passado, ele é uma estrutura de memórias que nos trouxe até agora, que é a lei do karma. Basicamente, a lei do karma é isso, ação e reação, eu sou hoje o que eu fui no passado. Então, o que eu acabei de colocar, né? O que é importante dessas memórias? Elas nos dão uma estrutura de saber como melhor agir agora, mas a ação, ela tem que ser sempre consciente, focada no agora. O que eu tenho de experiência é só para me trazer a melhor ação no momento. Mas você percebe que a gente não usa a memória para isso. A gente usa a memória como um apego ao passado. E aí o que acontece? Aquilo que aconteceu no passado de bom, eu quero que seja agora. Tanto que até, a gente estava comentando na turma agora no fim de semana, né? Era muito comum, e o mundo está mudando em vários aspectos, né? De entendimento, de percepção do mundo. Isso é uma coisa bem clara, né? O ser humano está enxergando o mundo de forma diferente. Uma das coisas que aconteciam
a pessoa passava 30, 40 anos trabalhando num lugar só, até se aposentar. A vida da pessoa era um emprego de 50 anos, e isso era muito valorizado. Por quê? Porque a pessoa tinha uma experiência, aquilo deu certo, de certa forma, entre aspas, né? Ela achou que aquilo deu certo, e ela gastava a vida dela tentando manter aquilo. Qualquer perspectiva de mudança, não, eu preciso manter, porque isso vai me dar aposentadoria, etc, né? Várias questões que são levadas, e a pessoa, o que ela fez na vida dela? Tenta manter aquilo que ela acha que no passado deu certo, que vai ser. E aí era aquela coisa até interessante que o pai passava isso para o filho. Você tem que arrumar um emprego, você tem que ficar no emprego, você tem. Por quê? Porque o meu passado foi isso e isso deu certo, e isso tem que se repetir constantemente. E aí percebe que você perde a experiência da vida tentando fazer essa repetição, porque é uma energia gasta você manter esse passado, né? E a outra energia gasta porque você tem medo de perder o que está acontecendo agora. Então, na verdade, qual é essa nova geração agora? Troca de emprego nem troca de camisa, né? Trabalha num lugar, trabalha no outro, a proposta vai para o outro. Ele já percebe uma coisa muito interessante também na nossa geração para frente, né? A nossa geração comprava a casa no campo, a casa na praia, um carro, ia construindo. Hoje, né, da minha geração para trás, raramente alguém tem qualquer casa que não seja de aluguel morando e não tem nenhuma casa. Tem um aspecto da dificuldade financeira, isso é verdadeiro também, mas não existe mais a vontade da pessoa construir, né? Existe muito mais a vontade da experiência de viajar, de estar em vários lugares, do que se fixar num lugar só. Então, é interessante a colocação do verso, né? Na medida que um pensamento vem, né, e o verso ele dá uma visão um pouco mais aumentada da coisa, né? Um pensamento e você volta tudo de novo. Um pensamento do passado te traz de novo para começar o caminho novamente. É interessante isso, né? Porque a gente está falando dessa geração que está vindo isso agora, mas a gente está falando de uma literatura que foi escrita milhares de anos atrás, né? É interessante que agora a gente está percebendo, né, esse movimento, mas esse conhecimento... Eu tenho uma colocação. Se você quer reviver todo esse passado para o seu presente porque é bom e tudo mais, se torna um vício. Sim, exatamente. É o vício do bom e do ruim, né? Quando exatamente. É o ruim, você repele... Ele vai usar exatamente essa expressão do vício nos versos. Exatamente isso. Sim. E aí é uma outra coisa interessante, né, que Lao Tse coloca uma coisa muito bonita, que assim, quando acontece uma coisa agora, e ele fala assim, até não vangloria, né, não tem orgulho do que aconteceu na sua vida, porque quando acontece uma coisa boa, ela está sempre presa a 3 aspectos. O primeiro, um aspecto kármico, que a Cori acabou de colocar, né? O que está acontecendo agora é uma sequência de coisas que foram feitas no passado, que me trouxe aqui. E kármico, lembre-se, como aspectos antepassados, as pessoas, tudo que aconteceu, né, anterior a esse momento, que me trouxe a esse momento agora. Um outro momento que é de graça, né, que ele chama de graça, não é a palavra exata que ele usa, mas que é uma misericórdia. Por exemplo, eu estava testando nesse fim de semana. O fato de agora, não precisa falar do fim de semana, agora eu estar aqui é uma misericórdia, né? Eu poderia ter tido batido a cabeça, caído, poderia ter acontecido um monte de coisas que não me deixaria estar aqui. E o terceiro são as pessoas do seu entorno que fazem com que isso aconteça. O exemplo agora são vocês. Se vocês não estivessem aqui, eu não estaria aqui falando. Então, são 3 coisas que não estão no meu controle. A misericórdia eu poderia ter tropeçado. O sistema kármico já foi, eu não tenho como evitar, como trazer mais. E a presença do meu entorno que faz com que isso aconteça, eu também não tenho controle. Ninguém estar aqui, né? E eu não vou dizer isso. Então, percebe que a ação que a gente está executando agora, ela não tem controle, não tem como você ter controle. Então, a ideia de tentar reviver um passado e trazer ele exatamente igual agora é absolutamente incabível. Se torna só uma estrutura ilusória mental. E eu gasto a minha energia toda tentando recuperar isso. Aí tem a possibilidade de estar certo? Tem. E aí, quando dá certo uma vez ou duas, é como a Natália colocou, né? Se torna um princípio de vício. Você quer ficar repetindo, e é uma dificuldade imensa eu conseguir repetir esses momentos, percebe? A quantidade de energia que é gasta por uma situação absolutamente mental. Eu acho que eu devo repetir aquela situação. E aí perde a graça da vida, que é a experiência em si, né?
que é usar essa experiência de memória que a gente teve, mas para viver o que a vida nos oferece, né? Não o que eu quero ficar repetindo constantemente. Importante esse ponto, né? Pode falar. E aí eu vou para o futuro, que é outra coisa que eu pensei aqui disso. O planejamento, que é uma criação do futuro, mas é necessária para a nossa sobrevivência também, né? Para o nosso equilíbrio. E aí eu tenho que ficar equilibrando isso? O planejamento futuro ele é necessário basicamente porque a gente tem que viver hoje, tem que viver amanhã, em teoria, porque você não sabe se vai estar vivo ou não. Mas, em teoria, eu imagino que eu esteja vivo amanhã, eu imagino que eu tenho que comer, que eu tenho que manter a minha situação para que eu exista. Né? Essa é a ideia futura. Que surge isso, aquele Yuval Noah Harari, que escreve aqueles 3 livros dele lá, o Sapiens, enfim. Ele faz um resumo que bem interessante. Na verdade, isso não é dele, mas ele faz um resumo bem interessante. Surge essa preocupação futura quando o ser humano deixa de ser nômade e começa a agricultura, a revolução agrícola, que obriga o ser humano a ficar num lugar. Na hora que ele fica, porque quando ele é nômade, se não tem comida aqui, ele vai anda para achar em outro lugar e vai constantemente vivendo a vida no que ela oferece, exatamente nesse sistema. Igual um morador de rua, mais ou menos, igual morador né? de rua, Hoje. Mas só que era a existência humana dessa forma, né? Que era simplesmente ir vivendo, e acabou aqui e vai para outro lugar. Quando ele desenvolve a revolução agrícola, no qual o ser humano fica plantado num lugar, fica parado num lugar, e aí ele começa a desenvolver uma comunidade, né? Porque ele planta, ele tem que ficar lá. E aí o que acontece quando ele planta? Ele tem que saber as estruturas das estações, porque ele tem que saber quando planta, quanto vai dar. E aí começa toda essa previsão futura, né? E aí envolve os deuses, envolve várias construções que não existiam para o ser humano. Porque o ser humano ele tem que saber quando ele vai plantar, quando ele vai colher, quando chove, quando não chove. E aí começa todo esse princípio de ansiedade futura, né? De o que fazer para prever para que o futuro aconteça da forma como eu tenho que lidar. Enfim, mas tudo isso acaba sendo humano, né? Todas essas revoluções, esses princípios são humanos. O grande ponto é a gente não se prender na ideia de que aquilo que eu imagino para o futuro vai acontecer. Não tem nenhuma lógica nisso, real. Então, qual é a ideia? Eu preciso amanhã ter comida. O que eu posso fazer agora para ter comida amanhã? Então, se pensar de uma forma muito simplista, né? Quais são os princípios básicos humanos? Tem que comer, tem que dormir, tem que ter casa, etc. No caso específico, fala de mim. Eu preciso comer. Tem comida no armário, tem comida na geladeira. O que eu posso fazer agora para eu comer? Nada, já fiz. Eu preciso ter um lugar para não chover, para dormir. Eu tenho. Percebe que grande parte da minha energia que eu fico preocupado com o futuro, eu não tenho essa ação agora. Então, o que sobra? O que eu posso fazer agora? Qual é a minha ação agora? Percebe que muitas vezes a gente perde essa ação. Porque eu fico tentando com medo de não ter, com medo de perder, com medo de não sei o quê. Talvez daqui a um mês não aconteça o que vai acontecer. Onde eu vou passar o Natal? Será que vai ter uma nova cepa? O que vai acontecer? Será que eu vou ter trabalho o ano que vem? Percebe? E nessas viagens que a gente constrói na cabeça, o que acontece? O que eu tenho que fazer agora? Qual é a minha ação consciente? O que eu posso fazer de melhor na minha vida nesse exato momento? Nada, eu fico pensando. Eu loucubrando sobre o que foi, sobre o que pode ser, e aí, de repente, eu tomo um remédio para dormir porque eu perdi o sono. E aí, percebe? Isso que eu estou falando, se você pensar, de repente, é 24 horas da vida desse jeito. Simplesmente. E aí dá aquela sensação de que a gente está super ocupado, porque a gente não tem consciência de fazer aquilo que deve ser feito. Porque quando você faz com foco e com concentração o que deve ser feito, o tempo gasto para aquilo é muito menor. Só que a gente faz uma coisa, pensa em 10, faz uma coisa, vai comer porque está ansioso, faz uma coisa e para de comer, faz uma coisa e olha o jornal, nossa senhora, ainda na internet, na rede social. Aí você passa o dia, na verdade, sem consciência da ação. O que foi feito que eu deveria ter feito hoje? Nem sei. Nem sei, porque eu estava preocupado tanto com o que vai acontecer, com o que não vai, com o que aconteceu, com o que não foi, que eu nem sei o que eu fiz durante o dia. É muito louco isso, né? Gente, fique à vontade, pode falar aí. A gente começa a pensar aqui que é isso mesmo, né?
A gente faz tanta coisa. Começa uma coisa, para, começa a outra, volta lá. Mas pensa que isso é energia gasta. E a gente tem uma só. Aí depois a gente fica doente, o estresse traz a doença. Todos esses princípios de desequilíbrio vão trazer consequências. E a doença vai gastar mais energia para a gente corrigir aquele sistema. E aí, no final, a gente vai perdendo a nossa vitalidade. Esse é um ponto fundamental no prana e tudo isso que é trabalhado no yoga. Por que os yogis trabalham tanto essa manutenção de prana, que vem na questão da energia sexual e tudo mais? Porque é a única que eu tenho. Se eu ficar gastando com bobagem, acabou. E aí eu vou ficar doente, eu gasto mais, eu gasto mais, eu gasto mais. Quando eu digo, já era. A gente vê muito, não sei se vocês notam, né? Às vezes a pessoa vai envelhecer e chega a um ponto que a pessoa está absolutamente arcada, né? Ela está carregando o peso do mundo nas costas. Além de falta de alongamento em si, ela vai acabando a energia de sustentar a própria coluna. Pode falar. Alguém queria falar alguma coisa? Vai se curvando, vai se fechando. Em todos os sentidos, Não? emocional, físico. Então, se alguém quiser interromper, gente, sempre fique à vontade para interromper a hora que quiser. Essa interação é muito mais interessante do que ficar falando. Então, esse princípio da memória eu achei bem bacana. E depois eu achei legal também que a Helena Blavatsky, ela vai fazer um contraponto com o yoga muito interessante, que vai ser um comentário dela, nem meu, que ela faz exatamente o mesmo princípio do yoga. E aí, no 76, ela fala, não creias que a luxúria, entendendo luxúria como desejo, né, possa ser aniquilada se satisfeita ou saciada, pois isto é uma abominação inspirada por Mara. Mara é o demônio. Mara, a palavra Mara é utilizada por demônio. Mas Mara, o demônio, é a ilusão, tá? Não é demônio no sentido nesse sentido mais figurado que a gente usa, é sentido de ilusão. É nutrindo o vício, é exatamente a palavra que a Natália usou, nutrindo o vício que ele cresce e se robustece, tal como a lagarta engorda no coração da flor. Então, é outro ponto muito interessante que ele coloca também, que no final, né, o que está estruturado por trás de tudo isso que a gente está falando? Eu gero um pensamento, né, seja construindo um passado, ou seja, projetando um futuro. Nos dois casos, a mente vai flutuar sobre dois aspectos fundamentais, gosto ou não gosto. E aí, quando eu gosto, eu tento repetir, quando eu não gosto, eu não quero. E no futuro, eu fico tentando sempre projetar algo que eu não gosto e tentando fugir daquilo que eu não gosto, o que gera todos os princípios de ansiedade. Por baixo de toda essa estrutura, o que está? O desejo, que impulsiona a ação. Então, eu gero uma emoção, me apego a princípio do passado ou do futuro, e lá na minha estrutura básica, fisiológica, né, gero uma emoção específica, eu gosto daquela emoção ou não, aquela emoção dá um start num princípio de desejo. Eu desejo, e aí geração. O ciclo da ação, né? Eu estimulo através das minhas informações, recebo, construo essa estrutura fisiológica. Por isso a Kundalini, ela trabalha muito o sistema neural e glandular. Porque no final isso é uma máquina funcionando. Então eu preciso, até a gente estava estudando o Hatha Pradipika na formação, o Hatha Pradipika ele se fundamenta no princípio básico de que cada parte do seu organismo vai influenciar no todo. Eu preciso purificar, limpar e organizar o meu veículo, meu carro. Esse é o grande ponto, né, do Hatha Pradipika, da literatura de Hatha Yoga. Começa nesse fundamento. E aí, por que isso? Né? Porque tudo isso que eu estou falando é um sistema fisiológico que está funcionando e que está me dando essas informações que eu estou gostando ou não gostando, que também é um princípio fisiológico, e que me gera lá no final um desejo. Quando eu me apego a esse desejo, que é o princípio da luxúria, né? Eu fico deslumbrado com esse desejo, eu vou tentar ficar saciando isso constantemente. Então, é aquele ponto. Eu quero que o passado volte seja igual foi, ou eu quero que o futuro seja exatamente como eu construo e gasto toda a minha energia para isso. E eu fico fazendo. E na medida que eu repito isso, que eu nutro esse vício, que é exatamente a palavra que a Natália colocou,
eu vou nutrindo esse vício, ele vai crescendo cada vez mais, como qualquer vício, né? E ele coloca uma lagarta e engorda no coração da flor, como qualquer vício, né? O vício ele vai se tomando conta, e eu vou nutrindo ele, ele vai tomando conta. E aí ele é inspirado por Mara. Mara é esse demônio, o demônio da ilusão, né? O grande demônio é a ilusão, porque eu acredito nisso, vou ficando inspirado a gerar esse desejo constante, esse desejo cresce, e aí é aquela coisa que a gente quer muito comum, né? O que eu mais quero, o meu sonho, né? O que eu mais quero da vida é tal coisa. Quando eu nutro essa luxúria, né? Quando eu acredito nisso, eu torno esse princípio de não saciedade fico constante. Qual é o princípio, né, da estrutura védica em todas as literaturas de yoga que se colocam como base, né? Que é chamado no Yoga Sutra especificamente do Santoshi, que é a ideia da tolerância, da satisfação, né? Tá tudo certo. Na hora que você consegue entender, né, que o que até uma pessoa comentou ontem, que o que é ser rico, né? Ser rico é estar satisfeito com o que você tem. Na medida que gera esse princípio de satisfação, tá tudo certo. Agora, quando eu fico insatisfeito e vou gerando esse princípio da luxúria, né, tentando satisfazer constantemente esses dois princípios da mente, né, ilusório, aí eu entro nesse processo de vício. A gente tem muito correlação de vício com droga, com álcool, com substâncias que nos trazem vício. Mas os piores vícios são as estruturas mentais, os pensamentos no qual eu fico nutrindo constantemente, tentando realizar. É no Bhagavad Gita, né, que a Helena Blavatsky traz muito um paralelo com o Gita, em vários comentários que ela faz. E nesse do Gita, isso, na verdade, eu acho que não foi ela que fez, mas como ela utiliza, Krishna fala, né, é somente a luxúria, a Arjuna, que é o guerreiro, com o qual ele é o conselheiro, é somente a luxúria que nasce do contato com o modo material da paixão, né? Da paixão no sentido do guna, do movimento, né? De rajas, e mais tarde se transforma em ira, que é o inimigo pecaminoso de que tudo devora nesse mundo. Porque no final, a estrutura da raiva e de ira, elas estão fundamentadas no desejo. Eu desejo algo, na hora que aquilo que eu desejo não acontece, me gera raiva, na hora que a raiva extrapola essa emoção, ela gera ira. Quando a luxúria não é satisfeita, se conserva ira, a ira em ilusão, a ilusão da continuidade nessa existência material. A ideia de samsara, nessa ideia de constante existência, ela está exatamente estruturada nesse princípio. Na hora que eu desejo algo, eu fico preso a essa cadeia ilusória constante e não saio dela de forma nenhuma. Portanto, a luxúria é tida como o maior dos inimigos, entendendo que luxúria é esse apego ao desejo, né? Que é essa vontade extrema de realização de qualquer coisa. E ela que nos permanece nessa existência mais material. Em um outro verso, né, no capítulo 16, ele fala: 3 portões conduzem ao inferno da nossa existência. A luxúria, o resultado da luxúria, que é a ira, perdão, e da ira, que é a cobiça, que é aquilo que a gente quer ter, quer constantemente construir. E não tem como satisfazer esse sistema, né? Existe uma outra forma também de pensar nisso, que o prazer ele está estabelecido sobre algumas bases que não estão sob nosso controle. O objeto do prazer, a disponibilidade do prazer e a vontade do prazer. Então, no outro ponto, né, eu coloquei, como o Lao Tse colocou, né, as estruturas que nos levam a uma ação, que não estão no nosso controle. A estrutura do prazer também é absolutamente volátil, porque eu preciso ter o objeto, eu preciso ter disponibilidade para aquele objeto no qual eu tenho prazer, e eu preciso ter a vontade para aquilo. Então, se eu não tiver esses 3 elementos, eu não consigo satisfazer. Então, é um ponto muito importante quando coloca que a luxúria é o grande portão do nosso inferno, né? Que se transforma em cobiça e ira, é justamente porque a gente fundamenta a nossa existência sobre aspectos que a gente não tem controle nenhum. E acha que tem. E aí é o grande ponto, né, de sofrimento humano. Né? O grande ponto de sofrimento humano é não compreender a impermanência. Né? Compreender a impermanência, o sinônimo disso é vairagya. Vairagya é o final de todas as yogas. Né? No final, tudo que se busca em yoga é uma prática constante, que é chamada de abhyasa, que essa prática leva a vairagya, que é a desidentificação desse mundo material. Na medida que eu coloco toda a minha experiência existencial fundamentada nessas ilusões todas, que é chamada no yoga de Maya, né? Na estrutura budista tibetana, é tido como Mara, né? Que é o mesmo, essa visão de demônio, né? De inferno,
É justamente a gente estar preso numa ilusão e acreditando nessa ilusão, gastando a nossa vida nisso. E aí esse princípio descansar é interessante, né? Porque a gente passa por várias experiências. Essa consciência universal, ela se expande por todos os elementos do universo, inclusive o humano. Então é tido que essa experiência, né, ela vai ser permeada por cada ponto do universo. Então, pensando que a gente vai ter uma experiência de várias formas, né? Podia ter sido lagartixa, podia ter sido flor, podia ter sido várias coisas. E aí eu cheguei num ponto de humano, onde eu consigo perceber a própria existência, né? E consigo conduzir a minha existência de alguma forma para me libertar desse contínuo, dessa contínua prisão. Aí eu pego, quando eu recebo essa graça de ser humano, e gasto a minha existência com ilusório, princípios ilusórios e bobagem. Essa é a grande luta, né, das grandes almas, de falar, acorda, né? Por isso o Buda significa despertar. Acorda, né? Você ganhou a chance de se libertar desse sofrimento. Por isso a gente está falando da formação budista, que é esse livro. Por isso que o budismo se pauta nisso, né? Você sofre, descobre a causa do sofrimento dele e traça um caminho para sair dele. Você é humano, você pode fazer isso. Você não pode gastar a sua existência humana como um animal, como qualquer outro animal, né, que está preso a essa roda sem poder fazer isso. Fique à vontade, gente, para falar. Esse livro ele toca profundamente a gente, né, com uma linguagem diferente, mas é muito interessante como ele consegue ser profundo nos versos. Dá uma chacoalhada na gente, isso sim. Acorda, menino. Porque não é possível, né, que a gente ganhe uma chance de uma experiência tão rica como é a experiência humana, né, e consiga diminuir ela numa existência tão pobre, entre aspas. Claro que a existência do animal, da flor, é tão importante, tão bonita quanto a nossa. Mas ela não tem essa capacidade de tentar se libertar da própria existência em si, né? Esse é o grande potencial divino. Isso é Kundalini, né? Esse potencial da gente conseguir se transformar E no nós temos uma coisa, né, Danilo? Nós temos escolhas, né? Nós podemos fazer escolhas, Exatamente. né? A linha do livre-arbítrio, ela é muito tênue, né? Porque ela vai estar condicionada às várias coisas, né? Sempre quando eu faço uma escolha, na verdade, a minha escolha é absolutamente condicionada à minha cultura, a diversos pontos, né? Esse livre-arbítrio, ele é muito frágil, mas existe. E essa capacidade de lidar com essa fragilidade do livre-arbítrio, né? Só vai ampliar a nossa ação com cada vez com mais consciência. Quanto mais consciência eu tiver, quanto mais equanimidade, estabilidade mental e capacidade de observação de forma objetiva, quanto mais eu desenvolvo isso, mais eu fortaleço essa linha tênue do livre-arbítrio. Quanto menos consciência, mais entregue a um sistema condicional eu estou. E aí esse livre-arbítrio simplesmente se esvai. Aí eu estou existindo como um cachorro condicionado. É um grande ponto importante a observação de que a gente acha que tem o livre-arbítrio. Na verdade, a gente tem que construir esse livre-arbítrio, né? A gente tem que conquistar ele, porque ele está absolutamente condicionado. Lá na frente, eu acho que o próximo verso, se alguém quiser interromper, gente, fique à vontade, mas eu acho que o próximo verso ele vai falar exatamente isso. Não do livre-arbítrio, mas da capacidade. Pode falar. Eu fico sempre pensando, Danilo, é sempre uma questão de equilíbrio, como o budismo sempre fala muito o caminho do meio, né? Quando a gente fala, por exemplo, assim, o grande mal da humanidade, o que traz o sofrimento, que a gente estava falando na questão da mente, né? Dos pensamentos, das projeções e tal, e a gente fica preso nesse círculo vicioso, assim, de programações, enfim. Mas se não há um determinado grau de programação e de dedicação, porque querendo ou não, a gente vive num sistema capitalista materialista. Se eu não me programo para isso, e é uma brincadeira que eu sempre faço com meu filho, assim, se eu levo a vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, pode ser que o sofrimento futuro seja maior ainda. Claro que isso é só uma projeção mental também. Mas se eu não tiver a mínima condição financeira, social, psicológica, seja o que for, de ter uma vida estabilizada, isso vai me trazer sofrimento também. E eu preciso me preparar para esse futuro agora. Sim. Então, Bem bacana que você colocou.
como eu entendo, né? A necessidade que a gente tem de se adaptar ao meio no qual a gente vive, seja ele qual for, é absolutamente natural, né? Eu sou um humano, eu vivo num sistema capitalista e eu preciso sobreviver, e isso não tem como eu negar, é a minha existência. Então, vamos entender isso como um sistema de adaptação humana, como aí não com uma perspectiva de consciência, mas com uma perspectiva animal. Se você solta um animal em qualquer campo, ou um ser humano em qualquer campo, ele vai tentar se adaptar àquele ambiente para sobreviver da melhor forma possível, né? Então, vamos entender que a gente está solto num campo no qual eu tenho que me adaptar à minha vida. Qual é a nossa preocupação de adaptação? Ganhar dinheiro, ter uma profissão, ter uma casa, enfim, né? Estruturar a vida da forma como ela nos apresenta agora, não tem como sair. É a mesma coisa de jogar você numa selva. Lá não vai ter dinheiro, não vai ter nada, mas você vai ter que arranjar uma forma de se adaptar e viver lá. E achar uma forma de não sofrer naquele ambiente que você está. Qual é o ponto fundamental dessa estrutura? É você entender isso como humano. Você entende isso, você sabe que você tem um equipamento extremamente sofisticado para existir nessa existência, para perceber essa existência mental, etc. Fazer o que tem que fazer sem se apegar, sem se identificar. Porque daí eu faço sempre o melhor possível agora dentro desse sistema. Só que o que vai acontecer é o que tem que acontecer, que é o princípio de Santosha. E está tudo certo. E aí que você elimina o sofrimento. Não agindo, mas agindo sem apego. Esse é o grande ponto do yoga. Porque quando eu quero que eu seja da forma como... Vamos supor, o mundo agora pressiona a gente a ter um reconhecimento social, principalmente pelas redes sociais, etc. Então, se eu me apego a isso, né, e aí vai assim, eu não quero ser nada. Não tem como não ser. Você sempre vai gerar alguma ação dentro do sistema no qual você está preso. Você quer os reconhecimentos, você quer os likes no seu post. Ninguém vai postar uma coisa e falar assim, eu postei e não quero que ninguém nem veja. Senão você não postaria. Se você tem essa qualidade de não quer que ninguém veja, não quer que ninguém faça nada, você não estaria naquele ambiente. Então, percebe que é natural. É natural que a pessoa poste, que a pessoa queira, que a pessoa goste e tal. Agora, se ninguém der like, você se mata. Aí é um problema. Aí é um problema. Se você não consegue acaso, etc., aquilo que você imagina, você fica muito triste. Se você não tem o carro X ou tem o carro Y, você sofre muito, percebe? Aí está a base do sofrimento. E não na ação em si. E aí, se você constrói tudo isso e faz, mas tá bom com um carro A, ou tá bom com um carro B, tá bom com um like, ou tá bom com 1000 likes, tá tudo certo. E aí você consegue estruturar isso pelo caminho do meio, por uma forma de existir sem sofrimento. Agora, se eu tenho que ter 1 milhão de seguidores, se eu sofro, se eu tenho, não tenho, aí começa o problema do sofrimento humano. O ponto está no apego, não na ação. A ação é natural. A adaptação e a forma como a gente vive é natural. Eu posso ter tudo, desde que eu consiga, que é o princípio do yoga de Kaivalya. Na hora que eu consigo observar isso de fora, e Kaivalya significa estar fora, está tudo certo. E aí a vida vira uma grande brincadeira, percebe? Esse é o ponto mais bonito da experiência. Porque aí, se deu certo, está tudo certo. Se deu errado, está tudo certo também. Voltando ao ponto do verso. Aí é que é o grande desafio, Aí né, que é o grande Danilo? desafio. É esse olhar de fora, né? Exatamente. E aí está o grande ponto do verso anterior. Um pensamento que volte para trás, você voltou a caminhar tudo de novo. Porque qual é esse pensamento para trás? Nossa, eu planejei aquilo e não deu certo. Eu gostaria que fosse e não foi. A sua mente voltou, acabou sua caminhada, volta tudo de novo. Percebe se a gente conseguisse chegar nesse ponto no qual você planeja, deu outra coisa, você abre e fala assim, bom, agora é outro caminho. Então, qual é o melhor agora? O que vai me oferecer agora para frente? E vamos felizes caminhando. Percebe que a vida seria absolutamente perfeita dessa forma? Por que não é? Porque a gente está apegado a essas estruturas de passado, futuro, de ideia, né? Mara, né? O demônio da ilusão. Em outro momento, Danilo, você comentou sobre o velejador. Acho que eu nunca mais vou esquecer. Que o velejador, ele usa o que ele tem naquele momento. As ferramentas que ele tem na hora ali. Tá muito vento, tá pouco vento. Pois é. É isso. E é isso, a vida é isso, né? A vida é o fluir. E isso que eu estou falando, né? Não tem nada de mim, não tem nada meu. São coisas que esses grandes almas aí falam há milhares de anos. Né?
É interessante como a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir simplificar a vida e tentar entrar nesse fluxo. O que a vida me leva? É o que é. E isso não exclui, Gisele, a ação em si, o que tem que ser feito hoje. Não exclui de toda essa. Porque nesse palco onde a gente está vivendo, né, que é esse grande teatro, não exclui do ator estar profundamente representando o papel dele como deve representar. Só que ele não é o personagem. Esse é o grande ponto. Enquanto ele está em cena, ele está lá, ele chora, ele faz a gente chorar, ele vivencia o personagem dele, mas ele não é. O problema é que a gente entra nesse palco, identifica tanto que a gente se torna o personagem e quer ser ele até morrer. E a gente não sai nunca de cena, a gente fica o personagem como sendo na nossa vida. Né? O exemplo do ator é bem interessante, né? Porque a gente assume vários papéis. Né? Se a gente tivesse essa capacidade de assumir um papel, vivenciar ele, de verdade, acreditar naquilo, mas acabou o papel, sai, pega outro papel e faz outra novela, outro filme. E vai vivendo, experienciando a vida da forma melhor possível. Mas é interessante que eu só quero colocar, porque a gente está chegando já, esses temas vão puxando, né? E acaba. Eu quero só entrar no outro verso, que é bem bacana, que vai ter exatamente esse ponto, né, que a gente falou ele vai usar exatamente essa questão quando ele fala assim, né? A rosa deve voltar para o seu botão. Deve voltar a ser o botão nascido de sua haste paterna, antes que a parasita lhe tenha ruído o coração e chupado a seiva vital. A árvore dourada faz brotar seus botões de gema, antes que desbaste o tronco. O discípulo deve recobrar o estado infantil que perdeu, antes que o primeiro som lhe possa cair no ouvido. Então é muito bonito que agora, né, ele vai voltar de novo a falar exatamente isso. A gente nasce absolutamente puro, a nossa infância, e aí a gente vai se contaminando. Chega num determinado momento que a gente se perdeu completamente da compreensão da vida. E a vida é essa leveza da criança, essa leveza da experiência. E a gente perde porque cria um monte de bobagens. E aí é um ponto bem interessante que a psicologia usa, né, que é dos 3 aos 7 anos, se não me engano, tem um período inicial onde a gente constrói a nossa personalidade, que é super importante. E realmente, né, é engraçado que a gente estava falando nesse fim de semana. Existe um período da vida, o ser humano é um dos poucos animais que depende extremamente de um outro para sobreviver, né? Tem animal que nasce, cai e sai andando. A gente, se não tiver alguém, a gente morre. A gente tem que ter alguém que nos dê os primeiros passos na nossa vida. E o que acontece? Nos primeiros anos da nossa vida, onde a mente está limpa, né? A gente chega para receber as informações, é atribuído vários valores culturais, vários valores que os nossos pais, as pessoas que cuidam da gente nesse primeiro momento, colocam na nossa cabeça. E aí o que é muito louco, porque tudo isso que é colocado, num nível de vigília superficial ou inconsciente, está lá. E as nossas decisões que vão ser tomadas na nossa vida vão ser fundamentadas nessa estrutura de memória que você não pediu para receber. E você recebeu querendo ou não. Então, quando ele fala volta à sua infância, porque no primeiro som já vai trazer um contaminante, o verso é exatamente assim, né? Esse livro, gente, é espetacular. Um cara, eu fiz um curso, ele falou assim, esse livro é uma joia, por isso que eu li, é uma joia mesmo, né? Ele fala que, ó, o discípulo deve recuperar a história infantil antes que o primeiro som lhe possa cair no ouvido. Porque na primeira informação que ele começa a receber, já começou a distorcer a forma como ele vai entender o mundo, que ele vai estar fundamentado nessas informações. E querendo ele ou não, tá lá. Vai estar lá. Então, no final, Isé, a sua pergunta foi super pertinente, porque o grande ponto da nossa vida, né, eu acredito que em todos esses estudos que a gente vai fazendo, né, qual é um tentativa de um resumo? O primeiro ponto é, eu sou um ser impelido a agir, né, como qualquer outro do universo. E eu não tenho como escapar disso. Esse impulso à ação está exatamente no que você colocou. Eu caio num lugar, é como um ser qualquer que seja, é como se uma semente cai na terra. A terra vai dar condições, ela vai crescer ou não, ela vai ter que pegar nutrientes, ela vai ter que se virar para existir. Né? A gente cai nesse mundo em algum lugar. Esse mundo é dessa forma. Né? Chovendo, não chovendo, independente de a gente ser uma semente ou ser um ser humano, é a mesma estrutura. A gente vai ter que se apegar ao que é possível para poder se autoafirmar e existir nesse mundo. E aí, as condições vão ser dadas, que é as condições culturais, que são toda essa estrutura que a gente vive, de sucesso, de
competitividade, tudo isso que está colocado se coloca na nossa frente para a gente existir. E aí o que a gente deve fazer? Pegar o que é o melhor possível, essa energia, e energia disponível para a gente existir, e tentar escapar desse sofrimento que já está sendo colocado para a gente, e existir da melhor forma possível. A pergunta é, como eu devo agir? A ação melhor só vai surgir com a qualidade da minha capacidade de discernimento. Percebe que é uma coisa bem lógica. Sim, exatamente. E aí, lembrando o que tu falou lá no começo, eu vivi, eu acho que essa transição de gerações que tu estava falando, porque eu venho de uma geração onde os meus pais ainda me falavam, lá desde a infância, tem que trabalhar, estudar, comprar casa, comprar carro, nananã, sabe? Tem aquela... E eu segui nesse roteiro, fui lá, trabalhei, comprei casa, comprei carro, fiz tudo. E aí chegou um momento, ali por volta dos 30, que eu me vi perdida nesse emaranhado da ansiedade, né? Do querer mais, porque daí eu já queria outro apartamento, eu já queria outro carro, eu já queria um outro emprego, eu já queria sempre mais, sempre mais. Então eu fiz um caminho de busca, encontrei esse caminho do yoga. E eu já me peguei muitas vezes hoje pensando, um negócio que tu comentou de brincadeira lá no começo, pensando em vender essas coisas que eu tenho e usar esse dinheiro, investir em alguma coisa para viver viajando o resto da minha vida. Ou para fazer qualquer coisa que a vida ofereça. Porque percebe que se você tiver uma casa, é uma energia para sustentar ela. Se você tiver 10, são 10 energias para sustentar isso aí. E aí não é só energia para sustentar, é o medo da perda. Porque daí, quando você tem 4, se você perdeu uma, você fala assim, nossa, eu tinha 4, hoje só tenho 3. Se perdeu 2, nossa, eu tenho metade do que eu tinha. É um sofrimento. Se você não tem nada e ganha uma, você só ganha. E aí a gente joga a vida inteira fora, tentando sustentar essa ideia. Exatamente. E é um outro exemplo, assim, bem atual, não sei se alguém aí acompanha, mas a gente tem uns valores assim, investidos em Bitcoin, dólar e tal. E a sensação é essa que tu falou agora, porque há poucos dias subiu um monte, deu um boom. Quer dizer, eu não tinha aquele dinheiro, que eu coloquei aqui, mas ele subiu tanto que ficou aqui, e agora caiu. Ele pensa, puxa, mas eu tinha tanto, agora eu tenho tanto, sabe? Não, e aí, se o chinês joga uma bomba na casa do outro lá, você sofre aqui. Porque a sua moeda vai oscilar e você vai perder o seu dinheiro, e aí você vai ligar a televisão e falar, chinês, não joga essa bomba, pelo amor de Deus. E aí, sabe, percebe a loucura da vida. Sendo que se você olhar, o que você precisa agora para você, tá tudo certo agora, você não precisa do chinês, da bomba, de nada, tá tudo certo. Mas você vai estressar porque você tinha, não vai ter, e aí vira toda essa... Exatamente. Mas, por outro lado, o grande segredo... Desculpa, o grande segredo é o que eu comentei lá no início, é achar esse caminho do meio, né? Porque, querendo ou não, a gente está impelido a ação nessa vida. A gente precisa agir de uma forma ou outra, porque se eu não tiver a minha ação correta, o sofrimento vai vir por outro lado. Vai vir em forma de doença, de não ter um lar para morar, de não ter comida, de ver um filho doente e não poder levar no médico, enfim... Né? A gente vive num mundo materialista, capitalista, mas achar essa dose assim, do que até onde, né? E aí que é o grande desafio. É o grande propulsor desse sofrimento todo? A luxúria, o desejo. Sim, o Porque desejo. a pergunta é, o que eu preciso para viver bem? Exatamente. Eu dou sempre exemplo, até já dei esse exemplo várias vezes, quando eu trabalhava na área de comunicação. Há muitos anos atrás, o Boni saiu da Globo e recebeu a TV Vanguarda como pagamento de indenização. E eu vi uma entrevista dele, meio mensagem, se não me engano, e ele estava falando assim, o cara perguntou para ele quando ele saiu da Globo, né? O que você precisa para você viver? Ele falou assim, eu preciso manter a minha vida, que são R$500 mil por mês. Quer dizer, quanto você precisa para poder manter sua vida? Essa é a grande loucura humana, né? O cara precisa de 500 mil, talvez o outro precise de 5, o outro precisa de 10. E aí não tem limite, por isso que ele coloca exatamente nesse verso, né? Esse princípio da luxúria, ele é um vício, ele não vai ter limite, você não vai parar. Porque hoje é 5, amanhã é 10, amanhã é 20, amanhã é 30, e aí toda isso tudo que você montou, você não pode mais ter. E aí a energia que você gastou para viver, você gasta para sustentar essa loucura. Exatamente. E já hoje, a educação que eu dou para o meu filho é exatamente diferente dessa educação que eu recebi dos meus pais, que não foi por mal, é óbvio, né? Sim, claro. Eles fizeram o melhor que puderam,
mas eu acabei indo para uma área que eu não gostava, fazendo coisas que eu não gostava, porque era aquela cultura do time is money, eu preciso de dinheiro, eu preciso, né, preciso de uma casa, de um carro, de né? boas roupas, restaurantes, enfim. Mas, Eu tento Gisele, educar meu filho diferente. pensa uma coisa, a graça divina, e aí a gente volta com esse princípio da misericórdia, de você, em algum momento da sua vida, você ser tocado. Porque se você não se tocasse, muito provavelmente você ia passar pela vida sem perceber. E muito provavelmente Sim. alguém um tempo ia tomar 10 medicamentos lá para regular toda essa desordenagem aí. E nem ia Já saber estava que isso aconteceu. exatamente, já estava começando lá nessa época, né? Já estava tomando um remedinho aqui, outro ali, porque as coisas estavam desorganizando. Então, hoje o que eu... né? Hoje, graças a Deus, que seja lá a Shiva, A a qualquer nome Krishna, de CD. a qualquer um, não existe mais isso. Mas eu educo meu filho hoje, eu tento explicar muito para ele essa questão da ação, sabe? Que eu até falei, uma brincadeira que eu faço com ele, não viva a vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, sabe? Tenha uma certa programação, faça o que tem que fazer, estuda, Tenha enfim, mas qualidade seja feliz. mental de discernimento para escolher sempre a melhor ação. Exatamente. Mas aí, em resumo, eu sempre digo para ele, mas seja feliz. Se vai ser feliz ganhando R$ 1.000 por mês, ótimo. Se vai ser feliz ganhando R$ 10.000, ótimo. Não é a quantidade que importa, né? Mas a qualidade de vida que a gente consegue ter com aquilo que a gente se propôs a agir para receber. Até para Mahansa de Janeiro, ele fala uma coisa interessante, né? Se você quer uma coisa, corra atrás, faça. Porque você também só pode se desapegar daquilo que você tem. Você não pode falar assim, eu sou desapegado a uma Ferrari. Eu nunca tive. Como é que eu vou me desapegar daquilo que eu nunca tive na vida? Então, faça. Né? Então, na medida que é essa experiência da vida, né? Você ir fazendo e adquirindo. Que também, que é Tantra, exatamente isso. Né? O Tantra é o contraponto ao conhecimento. O conhecimento você tem, você aprende na experiência. A experiência é que vai nos ensinar. Quanto mais qualidade de discernimento você tem, menos capacidade de ação errada você vai ter. Mas a ação ela vai ter que ser feita, e o aprendizado é esse. Não adianta falar. Não adianta falar. Eu falo assim, ganhar na cena 3 vezes seguida, sozinho, é bom? Quem pode afirmar que é? Percebe? Não tem uma colocação que você fale, isso é bom. Porque o cara pode ganhar 400 milhões de reais sozinho na cena e, sei lá, e ser assaltado, e a família dele matar ele, porque é o dinheiro dele. Um monte de coisa pode acontecer, de boa ou de ruim. Ninguém sabe. Só sabe se você tivesse na mão e ter essa experiência. Aí você vai falar, foi bom ou não foi bom. Mas não tem como, não tem como. A vida é esse princípio de experiência em si. Gente, fiquem à vontade, falem aí. Eu só vou ter. Nossa, já são 8h35, né? Eu empolga nessa. Esse livro é empolgante. Mas eu só vou terminar esse verso aqui, ó, que complementa essa página. Depois, por acaso, a gente até volta nele. Mas que ele coloca assim, né? Que é exatamente isso, né? Volte, discípulo, recobre o seu estado infantil que perdeu, né? Antes que caia nesse mundo louco. Né? Então, na verdade, essa frase de recobrar o estado infantil é justamente volta ao seu estado de naturalidade, na mente estável, calma. Esse é o nosso estado natural, não a viagem, não as ideias, não tudo que a gente acha ou deixou de achar. É o estado de calma e paz, que esse é o estado infantil que a gente perde. E aí ele coloca assim, a luz do único mestre, né, que é a consciência única, a aura e imanecível luz do Espírito lança seus fugidos raios sobre o discípulo desde o primeiro instante. Seus raios penetram as espessas negras nuvens da matéria, que é um ponto bem legal. Desde o nascimento, a gente já está com essa luz da consciência, né, que permeia tudo, mesmo as mais negras nuvens, mais espessa, está lá, que é o princípio no yoga chamado de Paramatma, que é essa centelha divina, que está lá e não perde o nosso vigor inalterável. Volta a esse estado, né? Traz de novo esse estado. E aí é o que Dalai Lama fala muito sobre o aspecto da meditação. Para que serve a experiência da meditação, né? Essa tentativa constante que a gente faz? Para a gente reconhecer esse estado de quietude, tranquilidade, paz, que é inerente à nossa natureza. Quando você reconhece isso, você vê que não é um esforço meditar, é simplesmente o exercício de limpar essa bobagem toda que está mental para a gente recuperar a nossa natureza de paz. Porque, Rizeli, se você resumir tudo que a gente está falando aqui, da busca por carro, da experiência da vida, de ter casa,
ter caso ter menos ou ter mais, de ter 1.000 ou ter 10.000. Toda essa conversa que a gente está estruturando, ela se pauta em um ponto final. Eu quero ficar em paz. Se R$ 1.000 me der paz, tá bom. Se 10.000 me der paz, o que me traz esse estado de tranquilidade que é inato, que não precisa de nada, percebe? No final, esse estado de tranquilidade e paz que ele coloca agora com volte à sua infância e essa luz que permeia todos os seres, já está em você. Com 1.000, com 10 vai ser uma percepção sua, vai ser uma ideia que você vai gerar, se isso vai satisfazer ou não. Mas o que se busca no final é, eu não quero nem 1.000 nem 10, eu quero ficar em paz. Eu quero algo que me deixe nesse momento, nessa estabilidade que é a minha natureza, que eu perdi na infância, que ele usa nesse verso. Bonito isso, né? Bonito isso, porque a gente já nasceu com tudo isso já disponível para a nossa vida. A gente perde isso quando a gente cria. Aí você vai pegar um sábio lá, uma grande alma que vive numa cabana sentado, feliz da vida, e fala assim, mas como você pode ser feliz nessa cabana sentado aí? Você tem que ter coisas. Você não pode ser feliz aí. Você tem que ter alguma coisa a mais que isso, que a gente não se conforma. Principalmente a gente como ocidental, né? A gente não se conforma com uma pessoa pobre pode ser feliz. Só uma curiosidade, eu fiz uma viagem há uns 3 anos atrás, lá para Lençóis, na região da Chapada Diamantina, e tem um figura lá que vive numa caverna. É uma região lá que tem várias cavernas, ele vive numa caverna, ele não tem nada. Ele desce para a cidade, eventualmente, assim, se alguém der uma comida para ele. E, assim, é um cara inteligente, não é... Tu não percebe, assim, que não é uma pessoa demente, nada. Ele simplesmente mora numa caverna, sem nada. Mas a gente não se conforma com isso, né? Tem um filme chamado Rap, tá no YouTube, se eu não me engano. Está no YouTube. Que é um cara que fez um documentário, está no Netflix também. Fez um documentário sobre o que é felicidade. Assista esse filme que é bem bacana. Ele começa com um exemplo desse. Ele vai pegar um indiano que carrega aqueles tuk-tuk lá. E ele fala assim, o maior prazer é quando eu volto para minha casa é super arejada, eu tomo um chá com meus filhos e tal. A super arejada é porque é um barraco que não tem porta, não tem parede, não tem nada. Ele mora no barraco e para ele aquilo tá tudo certo. Aí vem o ocidental e fala assim, não, imagina, você não pode ser feliz aí, você não pode, você tem que ter uma casa, você tem que ter isso, tem que ter aquilo, não percebe? Você sabe que você está falando, ontem eu fui almoçar na casa de uma pessoa que trabalhou na casa da minha irmã e a madrinha da filha da minha irmã, e uma pessoa muito simples, e era aniversário dela. E daí nós fomos lá cumprimentá-la. Ela é de uma simplicidade, a vida muito simples, tudo, sabe? Mas é de uma sabedoria, meu Deus do céu. Eu saí de lá e estava falando para a Creuza, como é que pode? A pá, simples daquele jeito. Como nós aprendemos com ela essa tarde que nós passamos com ela. E de repente a pessoa é feliz, né? Mas a gente não se conforma com isso. Feliz numa casinha simples, sabe? E fez questão que a gente almoçasse lá, tinha muita salada, aquela planta, né? E, olha, mas a gente saiu de lá e falou, olha, foi uma tarde de aprendizado. Porque ela falou da impermanência da vida, da simplicidade, dos valores, que a gente não precisa de muita coisa. Ai, dona Creuza, a gente não precisa de nada. A gente precisa só ser feliz na vida. Exato. É muita coisa. Isso encheu meu dia. Mas interessante, ontem eu estava pensando sobre isso, não sabia nem que ia ter esse tema hoje, e eu me lembrei de algum momento alguém me falando assim, mas o simples não é ser simplório. O simplório é ruim, o simples é o necessário para a gente. Porque existe também... Simples é sabedoria, né? Muito nessa conversa, o desenvolvimento de uma cultura da pobreza ser legal. Não é isso, né? Não é isso. A conversa não é que ser pobre é ser bom. É desenvolver justamente essa capacidade de simplicidade, né? de contentamento, que é o princípio lá de Santoshi. Quando você começa a ficar contente com as coisas que você tem, você começou a entrar num caminho razoável de buscar uma paz, uma tranquilidade, menos sofrimento. Até os pensamentos, né? Ser mais simples, a gente se torna mais feliz. Pois é. Quando, nesse livro mesmo, né? Uma parte anterior, quando ele coloca as 3 salas que não são a nossa caminhada, né?
A sala onde estão as serpentes é a sala do conhecimento. E começa toda essa complexidade, a gente se acha. E é ali que estão todos os problemas. Me lembro. Bacana. Que bom. Gente, alguém perguntou? A Elis está quietinha hoje, Elis? Tô tentando absorver aqui. Eu também, Elis. Foi bastante. Você deu uma Bastante. chacoalhada em nós hoje, Elissa. Exatamente, exatamente. Veio certeiro assim na segunda-feira. Ainda mais segunda-feira, né? Que começa. Nós aprendemos mais um pouco. A Júlia, que faz da nossa turma também, né? Que faz a formação, ela falou que tem não sei, não é um livro, mas ela até passou o link, que chama As Cartas de Jesus. Você já ouviu falar já? Não. As cartas Não. de Jesus. Eu já ouvi falar, Danilo. E aí tinha um rapaz no Instagram que estava fazendo a leitura dessas cartas. Um tempo eu peguei um pedacinho, assim, é bem legal. Diz que é bem bacana, né? Diz que é outro texto também que vale muito a pena estudar, né? Eu não conheço nada. Bom, gente. Ponha o seu no planejamento. É. Para dar para nós. Mas outro livro que a gente tem que estudar é o do taoísmo. É o Tao Te Ching, o livro da Caminho da Virtude. Nossa, é outro espetáculo, outra joia também. Nossa, vale muito a pena. Sabe? São versos, é a mesma estrutura. Versos, assim, discorre sobre a nossa existência de uma forma absolutamente linda e muito simples. O grande ponto do taoísmo que eu acho espetacular é a simplicidade, é buscar essa naturalidade. Não tem que é bonita a linguagem védica, né? Com todas toda essa estrutura Poético, né? poética, ilustrada, né? Os personagens é bonito, mas a simplicidade do taoísmo é espetacular também. É a mesma visão do mundo, só que de uma forma muito mais naturalista, muito mais simples, é muito bonito, vale muito a pena. Hoje, ano que vem, a gente estuda ele de alguma forma. Então, nós vamos esperar você preparar essa aula para nós. Gente, vamos, senão essas aulas de segunda-feira estão ficando longas Uma delícia! aulas. Dupla. É vigora! Boa noite, gente. Boa Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa por semana. ter. Boa semana. Boa noite, obrigada.